Nós estamos falando de batismo, e hoje eu quero falar um pouco disso. Não sei se vai dar para falar tudo, e eu não vou correr com esse tema. Mas, o que nós estamos falando? Obrigado, meu amigo, valeu, não aperta. Mateus 3,11 é o texto inicial que eu quero comentar com você. Sobre o que eu quero falar com você nessa noite? Sobre duas realidades extraordinárias, que potencializam, que nos capacitam, que nos revestem de poder, chamado batismo no Espírito Santo e os dons espirituais, com foco no dom de línguas que eu quero abordar com você. Olha o que diz Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu vou ler aqui com você. Algumas pessoas, aproveitando, me perguntam qual uma das melhores versões da Bíblia. Para você comprar uma versão, estudar e tal, é essa versão aqui, uma das melhores que tem. NA, Nova Almeida Atualizada, é uma das versões mais fiéis aos originais e é uma linguagem, de certa forma, acessível. NA, é extraordinária, é a Bíblia que eu uso na minha pesquisa. Acompanha comigo, que palavra que está aqui? Diga, batismo é a transformação por meio do mergulho. Diga comigo, batismo é a transformação por meio do mergulho. Quando você aceita Jesus, vai passar um período, você vai ser o quê? Vai ser o quê? Batizado. Inclusive, se tiver alguém aqui hoje que ainda não se batizou nas águas, nos procure. Final do culto vai ter alguém ali naquele balcão, acho que vai ser a Késia. Você vai dar seu nome, porque nós vamos começar nos próximos dias a nossa turma do batismo. Nós temos um discipulado para o batismo, e esse batismo vai acontecer na segunda quinzena de abril. Nós vamos colocar o piscinão aqui no meio e vamos fazer o batismo, como a gente fez no ano passado, amém? Então já esteja orando por isso. Se você que está aqui, é uma das ordenanças bíblicas, você aceita Cristo, agora você vai ser inserido no corpo místico de Cristo, na igreja, você vai ser inserido no corpo. Como? Pelo batismo. No batismo acontece, a palavra batismo, no original é mergulhar. Então é como você que vai cozinhar uma cenoura, sei lá, e você pega aquela cenoura crua e mergulha na água quente. Quando você tira aquela cenoura cozida, o que estava antes e o que vem depois tem o mesmo nome, a cor já mudou um pouco, mas a essência mudou. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Mudou. Então eu batizo, quem está falando isso? João. O João Batista. Eu batizo vocês com água, é a piscina aí no meio, para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, quem é esse aquele aqui? Quem é, meus irmãos? Cristo. Aquele que vem de mim é mais poderoso, do qual eu não sou digno sequer de carregar as sandálias. Ele os... O que é batismo? Transformação decorrente do mergulho. Mergulha, você vai ter uma vida transformada. Cristo os batizará. Mas pastor, para que 2 batismos? Porque Deus escolheu assim. O primeiro batismo, com respeito, com muito respeito, é como se fosse o copo com água, para apagar o fogo. Aí ele está dizendo que Cristo vai nos batizar com o quê? Opa, então tem uma segunda experiência, sim ou não? Tem ou não tem, irmãos? Tem uma segunda experiência. E se a Bíblia está dizendo, Hélito, você batizou? Sim, há 20 e tantos anos atrás, eu me batizei na água, para arrependimento de pecados. Só que a Bíblia está dizendo, Hélito, agora tem um segundo batismo, que quem vai te batizar não é o homem, é Cristo que vai te batizar. Ele vai te batizar no Espírito Santo, e esse batismo é um batismo com fogo, com algo que vem do alto. Está entendendo, irmãos? Há uma segunda experiência,
que nós devemos buscar. Eu me lembro quando eu fui batizado no Espírito Santo. A gente estava numa reunião assim de oração, na casa de uma pessoa lá do Val que a gente se reunia. Não sei se você vai lembrar disso, não lembro nem quem é o nome do cara mais. Mas era um pastor que a gente conheceu e a gente ia lá e tinha umas reuniões de oração e tal. E eu estava lá um dia e eu senti um negócio que eu nunca tinha sentido. Eu falei, esse negócio está estranho. E eu com vergonha. E eu vi que queria sair algo dos meus lábios. Não, isso é coisa da minha cabeça. Não sei se você já passou por essa experiência. Você fala, não, isso é coisa da minha cabeça, eu estou querendo inventar esse negócio. E a língua, meu Deus do céu, o que está acontecendo, meu pai? O que está acontecendo? O que está acontecendo? E aquilo foi me tomando, daqui a pouco eu dei uma rachada de língua estranha. Quando foi aí veio aquilo, e aí eu não tinha essa compreensão. Depois, uma outra vez, eu já estava pastoreando. Tive algumas experiências, mas teve uma outra que eu estava no culto, a gente ali terminou. No momento do culto, aí tinha uma pessoa lá, não sei se ela tinha entregue a vida a Cristo, eu não me lembro bem. Eu sei que eu desci para orar por essa pessoa, até a Zilma, eu lembro muito bem que a Zilma estava lá, que hoje é a pastora Zilma lá no Ocidental. E eu desci para falar com aquela pessoa. Quando eu desci, que eu fui orar por ela, eu fui tomado do Espírito Santo. E comecei a falar em línguas, e aí meu Deus, que coisa é essa? É uma experiência extraordinária. Quem batiza é Jesus. Então a Bíblia, ela fala desse batismo. O batismo no Espírito Santo não é uma teologia pentecostal. O batismo no Espírito Santo não é algo das igrejas A, B ou C, da convenção A, B ou C. Não, o batismo eu mostrei para você. Marcos capítulo 3, Mateus capítulo 3, versículo 11. Se a gente olhar Atos capítulo 1, versículo 5, é Cristo agora que vai dizer. Escute, olha o que Cristo disse minutos antes de voltar para o Pai. Cristo disse, porque João, na verdade, batizou vocês com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Atos capítulo 5. Quem disse isso? Jesus. Então o batismo com o Espírito Santo, entenda o meu cuidado, que eu estou indo bem didaticamente lento, para você entender isso. Porque muitos pensam que batismo no Espírito Santo é uma doutrina pentecostal. Ah, isso é coisa dos pentecostais, que gosta de movimento. Não, irmão, isso é uma doutrina bíblica. Há uma doutrina bíblica claramente expressa para mim e para você. Então, em Mateus capítulo 3, em Atos capítulo 1, em João capítulo 1, verso 33, olha o que o próprio João agora diz. Eu não o conhecia. João está no Jordão batizando, batismo com água, e João recebeu uma missão. Qual era a missão de João? Quem lembra? Qual era a missão de João? Batizar? Batizar, avisar? Foi isso? Vou avisar? Voz do que clama, preparem o caminho do Senhor. João é a voz profetizada por Malaquias. Malaquias diz que virá um que vai preparar o caminho para o Rei da Glória. João agora está exercendo sua missão, só que ele não conhecia o Cristo, não sabia exatamente. Ele está dizendo em João 1,33, olha o que ele diz: eu não o conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse. Escuta, olha o que o Pai, Deus falou com João. João, aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Está entendendo? Aí João está aqui batizando, Ayla. O povo vindo e João batizando para arrependimento de pecado. Aí, ó. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou, Deus, a batizar com água, me disse: se você vir sobre ele o Espírito Santo, é ele. Aí a Bíblia diz que João está batizando com água. Daqui a pouco vem o Cristo. Daqui a pouco vem o Cristo. E João vê o Espírito. E a Bíblia diz, em forma de
pomba. Ver o Espírito, não que o Espírito é uma pomba. Ali foi uma forma de Deus demonstrar para João o cumprimento dessa palavra. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estão entendendo, irmãos? Aí João vê ele descendo. Espera aí, o que você vir descer sobre ele o Espírito Santo, o que esse cara vai fazer? Vai nos... Ficou claro isso? Então o batismo com o Espírito Santo é algo que Deus deixou para nos revestir de poder, para nos capacitar. Então o batismo do Espírito Santo, a primeira coisa é essa, é uma doutrina bíblica, que a Bíblia disse que Cristo ia nos batizar. Quem ia nos batizar? Quem? Então tem a primeira experiência do batismo na água, sim ou não, irmãos? Tem ou não tem? E depois tem uma segunda experiência de revestimento de poder chamado batismo no Espírito Santo. Então, o que é o batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo, de forma simples, é esse revestimento de poder. Essa capacitação que o alto, que o céu derrama sobre mim, para que eu tenha uma vida espiritual viva, uma vida espiritual ativa, para que eu tenha capacidade de testemunhar, de fazer a obra, de combater as trevas, porque Deus não nos chama para inutilidade, Deus não dá dons para inutilidade. Ele, em 1 Coríntios capítulo 12, a Bíblia diz que Ele dá dons para o que é útil. Então, o batismo no Espírito Santo, o que é o batismo? É um revestimento de poder, uma capacitação do alto, para a obra que Deus tem para a nossa vida. Antes de a igreja ir ao mundo, o Espírito Santo tem que vir à igreja. Entendeu isso? Você não vai ver a igreja abrindo as portas em Atos, enquanto o Espírito Santo não vem. Sabe qual é o maior problema da geração atual? Portas abertas sem o Espírito Santo. É o maior problema da igreja. Pastores sem o Espírito Santo, igreja sem o Espírito Santo, líderes sem o Espírito Santo, e está tudo bem. Israel passou 30 anos sem a arca da presença, e o culto estava rolando. Abre o templo, rola o culto, mas a presença que era representada pela arca estava 30 anos fora. Aí quando Davi assume, o homem segundo o coração de Deus, qual é a primeira decisão de Davi? Vamos trazer a arca. Está entendendo por que Davi era chamado segundo o coração de Deus? A igreja não tem autoridade, não tem legitimidade, Aziel, para ir enquanto o céu não descer por meio do Espírito Santo. Se nós abrirmos essa igreja e querermos alcançar as pessoas sem o Espírito Santo, nós vamos ser como aquelas pessoas que tentaram expulsar demônio em nome de Paulo, de Cristo a quem Paulo prega. Você lembra desse caso da Bíblia? Vou te falar rapidamente. Paulo, cheio de poder, cheio do Espírito Santo, mandava os demônios sair, curava, realizava aquela coisa extraordinária. O homem mais extraordinário, biblicamente, depois de Cristo, Paulo. Aí os caras, Fernanda, veem Paulo sendo usado, sinais, prodígios, tal. Aí eles montam um grupinho. Aí fala: bora sair para expulsar um demônio? Bora. Aí vem Apolo pregando com ousadia, cheio do Espírito Santo. Eles ouvem que Cristo expulsava demônio e tal. Aí eles montam o grupo, fala: 3 horas lá na praça central do Gama. Vamos ver se a gente acha um endemoniado. Aí vão os 3. Chega lá, o demônio está lá esperando. Aí eles falou: é agora que nós vive esse poder. Chega para o demônio e fala: em nome de Cristo a quem Paulo prega, sai! Aí o outro, eu acredito que estava assim.
Aí o outro, em nome de Cristo, a quem Apolo prega, sai. Aí o demônio, hã? Como é, amigo? Eu bem sei quem é Cristo, sei quem é Paulo, mas e vocês, quem são? Eu não posso buscar o Espírito Santo por você, embora eu tenha orado para que você receba Ele, seja cheio dEle, viva na presença dEle, mas eu não posso buscar pela Teca, pelo o Gustavo, pela Duda, por você, eu não posso. Eu posso te orientar, eu já disse aqui, isso não é um jargão, eu sou uma placa apontando para uma fonte, e eu quero que você venha comigo nessa fonte. Eu sou como a mulher samaritana, conheceu a fonte, ela fala, peraí, larga os baldes, vai lá, fala, gente, bora lá na fonte. Não precisa trazer balde não, porque nós encontramos a fonte. Eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, e você quem é? A Bíblia diz que um endemoniado pegou aqueles 3 homens, deu uma coça neles, tirou a roupa deles e eles saíram peleleco correndo no meio da rua. Está entendendo uma igreja tentar agir sem o Espírito Santo? Está entendendo, Pedro? A igreja não vai enquanto ele não vem. Fica em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Está entendendo, irmãos? Nós temos que voltar para a Bíblia. Um dia desse uma pessoa me disse, precisamos de uma nova reforma. Eu disse, não, o que tem já é suficiente, é só fazer o que está na Bíblia. Não entendo que precisa. Será que Deus errou? Não, nós é que fugimos da rota. Fica em Jerusalém, para que vocês sejam revestidos de poder. Lucas 24:49, eis que sobre vocês eu envio a promessa do meu Pai. Olha o que Jesus disse. Isso aqui são palavras finais de Cristo. Eu já disse aqui, vou repetir. Sabe qual foi o último assunto de Cristo? O Espírito Santo. Esse foi o assunto. Por quê? A Bíblia chama Cristo de advogado, intercessor, consolador. A palavra grega que se usa é paráclito. Cristo é o nosso intercessor primário. Só que ele vai voltar para o Pai. Ele está entre nós e vai voltar. E os discípulos começam a ouvir que ele vai morrer, que ele vai embora. E eles começam a falar, mas e agora? Quem poderá nos defender? Ele fala, calma. Se eu não for, o Pai não enviará quem? O Consolador, o Paráclito, o Espírito Santo, o nosso intercessor, o nosso advogado. Se eu não for, ele não vem. Então ele diz, eis que eu envio, Lucas 24:49, eis que eu envio sobre vocês a promessa do meu Pai, fique porém em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Atos capítulo 1, versículo 8 diz, a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vocês, e vocês, receberão a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, e Samaria, e até os... Por que o Evangelho chegou até nós? Por que o Evangelho chegou até nós? Por causa da obra do Espírito Santo. Não existiria cristianismo sem o Espírito Santo. Sabe por que essa obra está aberta? Por causa do Espírito Santo, que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Está entendendo, irmãos? Então, o Espírito Santo viria para nos capacitar. Agora, vem um outro ponto que é interligado com esse. Tá bom, pastor, entendi que o batismo no Espírito Santo é uma doutrina bíblica, não é uma doutrina pentecostal. Eu entendi que é uma segunda experiência, que me capacita, que me reveste de poder. E eu tenho dito e repito, se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, você não é um crente de segunda categoria não. Ah, pastor, então será que eu não sou salvo? É salvo, porque o batismo no Espírito Santo não tem nada a ver com salvação. Você é salvo, fica tranquilo com isso. Lembra que o copo vai apagar a água também.
Vai apagar o fogo, né? Falei apagar a água só para ver se você estava atento. Apagar a água é boa, né, Lili? Você é salvo, filho de Deus, tudo beleza. Só que a Bíblia está dizendo que tem algo mais. Está entendendo? E eu disse aqui já e repito: seria eu leviano se eu conhecesse essa verdade e não apresentasse ela para você. Seria eu um pastor medíocre, leviano. Seria eu um lobo, na verdade, se eu soubesse que há uma fonte e eu ficar te sustentando de copinho de água. Está entendendo, irmãos? Mas eu não posso ir à fonte por você. Eu posso interceder por você e faço isso todo dia. Eu oro por você. Todos os dias. Eu oro, apresento você, sua casa, sua família. Às vezes eu estou orando, Deus me faz lembrar de pessoas específicas, eu faço questão de mandar uma mensagem. Há anos já que eu faço isso. E eu estou dizendo para você que há uma fonte de poder, de revestimento do alto, que não sou eu que vou dizer se é A, B ou C que vai ter, mas eu estou te mostrando biblicamente que está disponível. E é essa fonte que permite eu ter acesso a dons e coisas sobrenaturais que sem o Espírito Santo eu não teria como. Você entendeu isso? Dentro dessa temática entra o ponto que é sem dúvida um dos pontos mais debatidos, que é o falar em línguas. A discussão toda que se tem tá bom, pastor, eu entendi, fui batizado no Espírito Santo, vou falar em línguas ou não? Essa é a discussão espinhosa que eu tenho agora que comentar. Entendeu, irmãos? Quando eu dei aula durante muitos anos, e uma coisa que eu ficava extremamente chateado, é quando eu tinha um professor que ficava em cima do muro nos temas complexos. Quer ver uma coisa que me chateava? Eu comprava lá um livro de direito constitucional, aí eu ia lá naquele tema que eu sei que é complexo. Deixa eu ver como esse cara se posiciona nesse tema complexo. Aí eu chegava lá, e ele tinha fingido demência e passado batido. Pensa no negócio que me dava ódio santo. Que a gente está falando do Espírito Santo, né, irmão? Se não falar ódio santo, é igual mais cedo eu falando com um irmão aqui no WhatsApp. Aí eu estava tão empolgado que eu falei: Nossa Senhora Evangélica! Pensa na empolgação do homem, irmão. Pensa. Olha, eu estou empolgado, irmãos do céu. Espírito Santo, Ele está me mostrando umas coisas tão boas. É a fonte. E eu tenho dito: Deus, eu não quero ficar empolgado, emocionado, perdido. Não, eu quero culto racional. Entendeu? O batismo no Espírito Santo. Beleza, pastor, entendi. A questão é: se eu sou batizado, necessariamente vou ter que falar em língua? A pergunta principal é: o falar em língua será necessariamente uma evidência de que eu fui batizado no Espírito Santo? Entendeu isso? Ou seja, todos que são batizados no Espírito Santo falam em língua? Ou é possível ser batizado no Espírito Santo e não falar em língua? Isso é muito importante. Aqui não, porque essa é uma comunidade saudável. Mas eu já vi, já vivenciei e já presenciei pessoas querendo criar níveis diferentes de espiritualidade. Você fala em língua? Fala, então você está na categoria A. Você está na categoria Premium. Você fala em língua? Não. Então você está na categoria o quê? Qual? Júnior, pronto. Sênior, Júnior. Premium, Basic, Try. Sabe aqui que você pega só um dia de teste? Entendeu, meu amigo?
Você fala em língua? Opa! Aí a infantilidade gospel, pentecostal principalmente, o que fez? Eu falo em língua. Então eu sou o bichão. Sou o bichão gospel. Sou o bichão porque eu falo. E o que não fala? É o bichinho. E aí o bichinho tem vontade de pertencer ao grupo do bichão. Aí o bichinho, pela pressão, pela condenação, e porque vai ser excluído, por infantilidade e imaturidade, sabe o que ele vai fazer? Ele vai imitar o que fala. Será que eu estou falando besteira? Pode. Se eu tivesse, diga, não, pastor, que isso, poxa. Tô, irmãos, faz sentido isso que eu estou falando, sim ou não? Aí você vai muitas vezes em uma vigília, que não tem a condução do Espírito Santo, é onde você vai ver essas infantilidades. O cara está aqui de boa. Eu ia numa vigília com essa linda aqui no Gama, não era? Pensa numa vigília de poder, irmão. Era vigília raiz. Nós vamos começar agora com uma vigília de boa, inclusive sexta-feira, também conhecido como amanhã, e isso. Vocês estão cheios do Espírito Santo, meu irmão. Isso aí, igreja ativada. Top. Amanhã, 10 horas, nossa primeira vigília. Poder de Deus. Vai ser mover mesmo. De Deus. Eu e essa princesa saía lá de Taguatinga, vinha para uma vigília aqui no Gama. Ó, isso tem 20 anos. Pensa numa vigília de poder. Começava 10, 11 horas, terminava 7 horas da manhã. Poder, irmão, poder. Só que no meio do caminho eles desviaram o foco. Aí começou aqueles mover sem sentido. Começou aquelas meninices doidas. O cara estava aqui quietinho, conversando e até rindo. Aí o cara lá dava uma bandeirada, ele... Eu falei, que bagaceira é essa, Senhor? É vergonhoso dizer, mas a gente tem que falar a verdade. Um dia eu estava na vigília com essa varoa que o Senhor me deu. Estamos lá adorando ao Senhor na vigília. E eu, bem no meu jeito evangélico de ser, adorando ao Senhor. E logo, imediatamente, à minha frente, existia uma outra varoa, adorando ao Senhor. E chegou o momento do mover. E eu estou aqui no meu mover, porque o meu mover é mais cheio do Espírito. Aí a varoa da frente encheu do poder. E começou. E eu estou aqui quieto e imediatamente à minha direita, a minha varoa protetora. Irmão, fato, isso aqui não é historinha para encher a pregação não, porque eu não preciso disso. Fato. Não vai dar para eu terminar hoje, mas eu vou continuar aqui. Olha para você ver quando, olha o que eu estou dizendo. Quando a igreja perde a comunhão com o Espírito, a coisa desanda. Lembra? Vou terminar esse segundo caso. Mas lembra da vigília que a gente vinha aqui no Gama? Era top. Poder, irmão. Pensa, você não via passar não. Quando você olhava, estava amanhecendo. Você fala, meu Deus do céu. Era poder, palavra, pregação, adoração profética. Pensa, Wilton, num ambiente profético. Só que aí chegou um momento que parece que desconectou com o Wi-Fi do céu e o povo começou a gerar fogo por aqui mesmo. Eu nunca me esqueço. Tinha um altar, porque era um negócio bem assembleano. Tinha um altar muito grande assim, no lugar onde tinha a vigília. Era um galpão muito grande e tal. E aquele monte de pastor sentado assim, atrás do púlpito. Aí do meio para o fim, que já tinha perdido, tinha um lá que ele ficava dormindo. Ele dormia mesmo. Estava rolando a pregação e ele dormia. E a gente ali olhando. Eu falei, Jesus, ele está dormindo, ele está arrebatado. Estava dormindo, irmão. Estou falando sério. Aí tinha hora que o pastor olhava assim, cheio do poder, dava uns gritos bem perto dele, ele acordava no poder. Era ou não era, Teca? Eu não brinco com isso, irmão. Estou falando para você das coisas que a igreja faz sem o Espírito Santo. Já acordava falando em língua e era um negócio. Aí eu falei, Teca, dá mais não. Ó, volta para a vigília 2. A irmã no poder. De jeito, sem brincadeira. Aí eu tô aqui, Tequinha aqui e a irmã na frente.
E ela começou e foi virando. E eu falei, Senhor, eu abro o olho e fecho o olho, eu não sei. Eu falei, Senhor do céu. E a irmã estava com nada contra a roupa, tá, irmão? Tudo é com decência e ordem, amém? Amém? Decência e ordem. Peça para Deus. Eu não vou ficar aqui dizendo o tamanho da saia, da leg, da calça do homem. Não vou ficar falando dessas coisas aqui. Se for necessário, eu vou ter que falar. Mas nós somos pessoas inteligentes, santas. Se eu estou cheio do Espírito Santo, eu não vou colocar uma roupa que escandaliza. Você entende isso? Eu não vou dizer se você tem que usar roupa da C&A ou da Renner. Eu não vou falar isso para você. Ou da modinha evangélica. Não, irmão, mas bom senso. A irmã estava com a leg, uma blusinha apertadinha, só a alcinha, só o fio. E entrou no poder do Espírito. E foi, ó. Eu falei, Jesus virou de frente para mim. E foi. Estou falando para você. Minha varoa protetora. Vem cá, Henrique, que eu quero apresentar. Vem cá, porque essa tem que... Eu preciso do meu microfone. Cadê o tesoureiro? Tá aí, eu preciso do microfone assim, porque tá, ó. Aí, Henrique, ela vem. Eu não vou falar para você ir pulando minha direção, não. Vai ficar estranho, não vai, irmãos? Falando do Espírito Santo, não vai. Henrique, ela veio pulando. Aí minha varoa protetora chegou. E aí quando ela foi pulando, as coisas foi saindo do lugar aqui. Irmão, estou falando para você diante de Deus. Eu não estou brincando, não é historinha, não. Estou falando realidade. Para você entender o que é feito sem o Espírito Santo. E ela foi chegando, Henrique. E eu falei, Senhor, eu abro o olho e fecho o olho. Eu não sei, eu estava constrangido. E ela foi chegando. Eu falei, Senhor, e agora quem poderá me defender? Teca entrou. Teca pegou a irmã. Dê jeito aqui, ó. Vou sem microfone. Henrique, estava tudo fora do lugar. Ela, a irmã, foi arrumando aqui. Virou a irmã. Vai. Desse jeito. Pode ir. Foi. Vem cá. Irmão, porque as coisas foram saindo do lugar. Ela pegou a blusa da irmã assim. Arrumou, não foi do jeito. Subiu, porque o negócio tinha descido, sabe? Pode ir, tá bom, né, irmão? Tá bom. Você está entendendo, irmão? Uma igreja sem o Espírito Santo, ela vai fazer coisas que, se não fossem gravadas e vistas, a gente duvidaria. Eu te pergunto, você acha que o Espírito Santo vai encher uma pessoa de poder numa situação dessa? Uma situação imoral, sensual. Depois que a varoa protetora invadiu. Foi isso que eu ia dizer agora. Depois que a Teca entrou e falou, arrumou as coisas, tal, virou ela. Falou, fique aí. E ela ficou quietinha. Olha que mover. Pensa, irmão. Você acha, Ayla, que o Espírito Santo vai fazer isso? Você acha que o Espírito Santo vai te tomar para você sair quebrando tudo? Batendo cabeça, como eu já vi gente quebrar cabeça ni quina de escada? Que loucura é essa, irmãos? Onde é que está na Bíblia que o Espírito Santo vai tirar minha consciência? Onde é culto racional? A Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Tem isso não, irmão. Eu estou cheio do poder. Agora, meu irmão, o pano preto que se vire para arrumar. Mano, vai. Bora, 2, 3, 4, corre. Entenda. O Espírito Santo pode tomar a gente e a gente cair no chão aqui? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Eu vou mostrar para você biblicamente, pode. Saul, cheio do Espírito Santo, ficou 3 dias profetizando, depois ficou 2 dias pelado, profetizando, ou sendo horrível.
Eu não gosto nem pensar numa cena dessa. Mas está na Bíblia. Está entendendo, doutor? Está lá, irmão. Deus faz o que Ele quer porque Ele é Deus. O Espírito Santo é Deus, sim ou não? É Deus, faz o que Ele quer. Agora, Deus não vai quebrar os seus próprios princípios. Então o Espírito Santo vem, e a questão é, e o falar em línguas? Porque eu mostrei para você que o batismo é uma doutrina bíblica e não pentecostal. Tem nada a ver com ser pentecostal ou reformado, não. Agora eu entro no ponto das línguas, e eu quero começar com o texto. Porque, leia comigo Marcos 16, 16 e 17. Tá bom, né? Marcos 16, se conseguir colocar, arrocha aí, senão eu leio, mas você fica pronto, tá ali. Marcos 16, 16, deixa aí. Eu vou só introduzir isso aqui, porque eu não vou correr, nem vou ficar passando. E eu orei muito, para que Deus me desse clareza. Porque eu ouvi, eu estudei, eu li, ouvi uma pessoa, ouvi a outra, ouvi uma pessoa, ouvi outra, lia teologia, assistia vídeo e tal, e eu falei, Senhor, de que lado que eu vou ficar? De jeito, pensa, o negócio foi tenso assim, tenso mesmo. Aí quando foi ontem, eu estava orando, e eu falei assim, Espírito Santo, falei de jeito, Espírito Santo, nós estamos ensinando a igreja com um propósito, de a igreja te conhecer. Então ninguém melhor do que o Senhor para me dar a resposta que eu estou procurando. Eu não estou convencido nem do lado A, nem do lado B. Me diz aí. O que eu falo? Que eu preciso enfrentar esse negócio. Eu não vou ficar em cima do muro. Intencionalmente eu não vou errar. Posso errar, pode ser que futuramente eu mude de ideia, mas me mostra. Aí veio uma resposta para mim. E que eu sei que foi Deus que me deu. Porque o inimigo, ele só quer estragar a coisa. Na hora que eu fiz essa oração, Liliane, a pergunta que me veio de resposta foi assim: o que a Bíblia diz? Falei, boa. O que a Bíblia diz? Pronto. Vamos ficar com o que está na Bíblia. É seguro? Sim ou não? É seguro. Então, vamos ficar com o que está na Bíblia. Ah, mas o pastor é tão conhecido, diz isso. O outro é tão... Tá bom, vamos ficar com a Bíblia. Amém? É esse caminho que eu vou seguir. Eu vou só começar aqui, ó. Marcos 16, 16 fala da grande comissão. Quem crê e for, será salvo. Isso aqui está falando de crer em Cristo, João 3,16, e o batismo nas águas, ponto. Creu em Cristo, selado pelo Espírito Santo, Efésios capítulo 1, versículo 13, habitado pelo Espírito Santo, pronto, filho de Deus. Só que ele diz o seguinte: quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Então a questão não é o batismo, entendeu isso para salvação? A questão é está entendendo, irmãos? Isso é culto de ensino, né? O pessoal fala, tem culto de ensino na sua igreja? Eu falo, acho que tem. É isso? É, né, irmão? Amém. Isso aqui é importante, irmão. O sinal aponta para algo. Estes sinais vão acompanhar os que, quantos aqui creem? Amém. Creu, filho de Deus, salvo. Aí, Jesus que está dizendo isso aqui. Estes sinais vão acompanhar o que crê. Você creu? Sim. Você nasceu de novo? Sim. Então tem evidências que você nasceu de novo, sim ou não? Tem evidências. Se eu nasci de novo e continuo vivendo a velha vida, você vai dizer, tá doido? Porque não tem como você dizer que nasceu de novo e continua produzindo os mesmos frutos. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Isso aqui está dentro da grande comissão, da missão da igreja. Esses sinais acompanharão aqui, em meu nome. Em nome de quem? Em nome de Cristo, a quem Paulo prega? É isso ou não? Por que o demônio não saiu em nome de Cristo, a quem Paulo prega? Por quê? Porque havia ali uma terceirização espiritual. Se eu posso ter acesso a Cristo, aí eu digo, em nome de Cristo, a quem a Teca prega. Então eu não fui lá.
Está entendendo? Se eu não fui lá, eu não tenho revestimento de poder, por isso que o Espírito não saiu. Estes sinais acompanharão o que creem. Em nome de quem? De Cristo. O que é que vocês vão fazer? E os demônios, sai ou não sai, irmão, em nome de Jesus? Sai ou não sai? E é só o pastor que expulsa demônio? É só o evangelista? É só o expulsador de demônio? É só o exorcista? É quem? Todos os que creem têm o poder de, em nome de Jesus, expulsar demônio. E ele obedece, sim ou não, irmão? Se você está com uma vida alinhada ao céu, o demônio, ele vai obedecer. E sai, acabou. Sem conversa, sem entrevista, sem nome, sem nada. Sai, ponto, em nome de Jesus. Esse sinal vai acompanhar, você vai expulsar demônio. Só que também Jesus fala que eles vão o quê? Falar novas línguas. Passa mais um. Só para eu terminar o texto, eu concluo aqui essa parte. Pegarão, entenda isso aqui. Pegarão em serpente, se beberem alguma coisa mortífera, não. Aí um dia uma pessoa brincando fala, por isso que eu bebo Coca-Cola, pastor, eu bebo mesmo, eu bebo, porque está escrito aqui em Marcos. Falei, tá certo, vai nessa tua força. Se impuserem as mãos sobre o enfermo, eles serão, está entendendo que isso faz parte da grande comissão? Os que creem, vão fazer isso aí. Então, se você me perguntar, pastor, a doutrina do falar em língua é uma doutrina bíblica ou uma doutrina pentecostal? Qual é a resposta? Bíblica. Quem é que está falando isso aí? É Paulo? Se fosse Paulo, teria validade, sim ou não? Sim. Mas quem está falando isso aí? Cristo. Faz parte da vida dos que creem. Agora, nós vamos abordar nas cenas do próximo capítulo, que é na próxima semana, 5 minutos, meu tempo já foi, eu não vou correr com isso aqui. Você está entendendo o cuidado que eu estou ministrando isso? Nós vamos abordar isso aí. Como é isso? Porque eu já adianto, está ali, uma doutrina bíblica. Cristo ensinou que estes sinais acompanhariam os que criam. É um sinal. Não me torna mais crente por falar em língua, não me torna a categoria premium, sênior, nada disso, mas é um sinal de que há um revestimento de poder na minha vida, e Deus não dá nada só para eu ter. Tem muita gente que ora para falar em língua, ou para ter outros dons, porque eu vou falar de outros dons aqui, e não apenas de falar em língua, mas ela quer para ela entrar no grupo, e Deus não brinca com isso, não é brincadeira. Isso aí não é uma pulseirinha que eu coloco no meu braço para dizer, estou aí no meio. Não. Deus vai dar aquilo para o que for útil. Deus vai dar o dom para o que for útil. Então eu vou mostrar para você que está ali na grande comissão para todos. Está para todos, mas já adianto que nem todos biblicamente, por algum motivo, e tem alguns motivos que a gente consegue identificar, e outros que só Deus sabe, nem todos vão falar em línguas. Embora ele possa ter outros dons. E o dom de língua, já adianto, embora no nosso meio pentecostal deu-se uma grande evidência ao dom de língua, e aí parece o seguinte, você faz o quê? Eu tenho o dom da ciência, das maravilhas, da sabedoria, o dom da palavra. É? Pô, legal, hein? E você, o dom de língua? Eita, poxa! Está entendendo? Só que biblicamente é o contrário. Você sabia que Paulo, eu vou mostrar isso para você na semana que vem, quando ele fala dos 9 dons do Espírito, em 1 Coríntios capítulo 12, ele fala de 9 dons do Espírito, em ordem de importância até. E sabia que o dom de língua é o último? Porque normalmente, o dom de língua sem intérprete, eu edifico quem? Só me. Eu não sei quando eu falo em língua, o que é que eu estou falando? Você sabe? Sabe? Não. Aí a Bíblia diz, quem fala em língua, quem ora, não fala nem fala. Quem ora em língua, ora a Deus, a mente não entende, porque fala mistérios, edifica a si mesmo. Entendeu por que Paulo, na ordem de importância, coloca o dom de língua?
não numa categoria fraca, mas em uma lista, coloca lá embaixo. Por quê? Porque sem alguém que interprete, eu só edifico a mim mesmo. Imagina, eu vou terminar agora, já falei isso aqui 2 vezes, né? Mas imagina que eu tivesse desde 8h50, quando eu comecei a pregar. Imagina que eu estivesse falando em língua, desde 8h50. O que é que você tinha aprendido até agora? Me ajuda. Nada. Entendeu, Pedro? Pode acontecer, pastor? Pode. Eu disse para você que eu fui orar para uma pessoa. E o Espírito Santo me tomou. Eu não controlo isso. Eu controlo o que eu vou fazer a partir. Mas na hora que ele vem, que ele quer me dar algo, eu não tem como. Não, agora não. Espírito Santo, agora eu estou ocupado. Poxa, para com isso. Não vou ficar olhando, não. Vou colocar aqui para não ver os azulzinhos que eu estou vendo. Não. Mas entenda. Se eu chegar aqui e ficar falando em língua, é por isso que Paulo, que falava mais em língua do que todas as pessoas, que a Bíblia diz isso, Paulo diz assim: eu prefiro falar 5 palavras no idioma que você entenda e edifica o corpo, a 10.000 em línguas que você não compreende, a não ser que haja quem interprete. Entendeu isso? Se coloca de pé, nós vamos terminar por aqui. Deus é bom, irmão. Eu estou tão feliz com essa capacitação do Espírito Santo para eu falar esse tema com você de uma forma clara, bíblica. E se Deus permitir, quinta que vem, a gente continua buscando mais do Espírito Santo, porque é isso que a gente quer. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade o quê? Libertará. Essa é uma verdade que liberta. Essa verdade tem me libertado, porque a graça que eu estou compartilhando é a graça que eu preciso. Essa verdade que eu estou estudando não é só para te dar uma pregação aqui. Essa verdade eu disse para você: Senhor, me ajuda, eu quero entender esse negócio. Eu não quero só pegar um livro e copiar um monte de coisa, ouvir no YouTube A, B ou C, embora eu respeite essas pessoas, mas se eles tiverem acesso, eu também quero ter acesso. Me mostra, Deus falou, a palavra, veja o que a palavra diz, e é o que eu estou te mostrando. Mas quero concluir dizendo: há algo mais no reino espiritual do que apenas, que já é algo extraordinário, mas entenda, do que apenas o batismo nas águas. Há algo mais. Eu mostrei para você uma segunda experiência no Espírito. E quem faz isso? Cristo. Está acessível o texto que a gente leu de Marcos. Está acessível para quem, pastor? Para todos. E eu vou fazer essa pergunta para você ficar claro. Está acessível para quem? Para todos. Esse revestimento de poder é acessível a quem, igreja? Todos. Fala para quem está do seu lado: é acessível a todos. Diga: é acessível para você, viu? Fala para ele aí: está acessível para você, viu? Amém, irmãos? Eu vou orar. Eu não vou chamar você aqui na frente, mas eu quero que você ore também. Eu quero te convidar a orar. Entenda, talvez você já foi até batizado no Espírito Santo, mas não houve outros enchimentos. Porque o batismo no Espírito Santo é um só. Uma vez que você é batizado no Espírito Santo. Só que o enchimento do Espírito Santo, esse é contínuo. É por isso que Efésios 5,18 diz: encham-se, deixem-se encher do Espírito Santo. Não se embriaguem com vinho em que há contenda, mas encham-se do Espírito Santo. Então o enchimento do Espírito Santo é todo dia, com orações, com salmos, com busca, com o jejum. Eu vou anunciar no próximo domingo um jejum coletivo que nós vamos fazer. E para que esse jejum, pastor? Para a gente acessar mais do céu. Parar um pouco de comer o pão da terra para comer um pouquinho do pão do céu. Amém, irmãos? Vou fazer uma oração. E eu quero que você ore. E eu queria que você fizesse um único pedido. Essa oração, ela é de uma petição só. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, peça isso para Deus, porque é Ele que vai fazer. Eu vou orar também para que isso aconteça.
Mas peça para Deus. Se há um revestimento de poder acessível, peça para Ele. Se você já foi batizado no Espírito Santo, peça para Ele te encher de novo, continuar enchendo. Eu já fui batizado no Espírito Santo, e todos os dias eu estou tentando ser mais cheio dele, com oração, com busca, com santificação, com aquilo que eu escuto, com aquilo que eu vejo, com as palavras que saem dos meus lábios. Tudo é como Daniel, e decidiu Daniel não se contaminar, é uma decisão. Eu quero orar, e eu quero que você ore também. Senhor, inicialmente eu quero te agradecer por essa clareza bíblica que o Senhor está nos trazendo. Senhor, isso não é sabedoria humana, é a sabedoria que vem do alto. Meu amigo, meu amado, meu Senhor Espírito Santo, obrigado por essa direção. Senhor, Tu sabe do que eu estou dizendo aqui, não é demagogia, Senhor. Sem a Tua direção eu não conseguiria, Senhor, comentar esses temas, não conseguiria conduzir essa igreja, não conseguiria conduzir a minha casa, não conseguiria ser um marido, não conseguiria ser pai, não conseguiria me manter santo, Senhor. Senhor, fugindo do pecado. Sem o Senhor eu reconheço que é essa capacitação do alto, é esse revestimento de poder, Senhor. Obrigado por me influenciar, obrigado por me influenciar para as coisas do Espírito, Senhor, porque o Senhor tem me ajudado a fugir do pecado, da imoralidade. O Senhor tem me ajudado a fugir das tentações. O Senhor tem me ajudado a me arrepender quando eu peco. O Senhor tem me ajudado. Senhor, obrigado por essa capacitação do alto. E nessa hora eu apresento a Ti todos os meus irmãos que estão aqui. Senhor, eu não posso dar, porque não vem de mim, mas eu posso orar, como a Tua palavra diz. E eu oro nessa noite, para que essa verdade bíblica, do batismo no Espírito Santo, não seja apenas um capítulo da teologia sistemática, mas seja vida em nossas vidas. Senhor, como é bom sentir a Tua graça, a Tua direção. Senhor, que lugar é esse? Eu oro nessa noite pela vida dos meus irmãos que aqui estão, assim como aconteceu em Atos capítulo 19, que Paulo chega e diz: vocês já foram batizados no Espírito Santo? E eles dizem: não, apenas no batismo de João. E Paulo, a Tua palavra diz, Senhor, que Paulo impõe as mãos, e Paulo ora dizendo: sejam cheios do Espírito Santo. E a Tua palavra diz que eles foram batizados no Espírito Santo, profetizaram, falaram em outras línguas. Senhor, nessa noite, se assim é a Tua vontade, manifesta o Teu poder sobre a vida dos meus irmãos, e enche-os com Teu Espírito Santo. Enche-os com Teu Espírito Santo. A Bíblia diz, querido, todo aquele que pede, recebe, todo aquele que bate, lhe será aberto, todo aquele que busca, encontra. Eu estou orando por você, eu estou orando por você, mas você precisa bater, você precisa pedir, você precisa buscar. E a Bíblia diz: por acaso um pai daria uma cobra àquele que lhe pede um peixe? Lhe daria um escorpião àquele que lhe pede um pão? Não, assim é o nosso Pai. Será que negaria o Espírito àqueles que lhe pedem? E a resposta é não. Se você pedir, Ele virá. Pai, em nome de Jesus, que possamos sair daqui convictos dessa verdade, desse revestimento de poder, e não nos conformar
com um copo, se eu posso ter algo extraordinário e sobrenatural. Pai, eu oro para que os irmãos saiam daqui nessa noite com um desejo de ir além, com um desejo de dizer não para o pecado. Você dá conta, querido, porque o Espírito Santo está em você. Você dá conta. Lança fora tudo aquilo que tem feito você pecar, como aconteceu em Atos, quando eles foram convertidos. Eles pegaram os livros de idolatria e colocaram na praça pública e queimaram aquilo. Lança fora tudo aquilo que tem impedido você de ter uma vida sobrenatural, uma vida profética, uma vida revestida de poder. O Espírito Santo é o que te capacita, é Ele que te convence, não sou eu, do pecado, da justiça e do juízo. Acorda amanhã, coloca um louvor, depois vai assistir uma boa pregação, vai assistir um bom filme, vai ler um bom livro, vai escutar uma boa música. Muda a sua playlist, onde você está colocando os seus olhos, o que você está ouvindo, do que você está se alimentando. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite